Fala galera, bem-vindos a mais um Parada Nerd e hoje nós vamos falar das criaturas mais lendárias de todos os tempos: Alien e Predador. You ugly son of a... Para começar a falar desses personagens, gente, a gente começa em 1979, onde a gente tem o primeiro filme do Alien, que é O Oitavo Passageiro, filme épico, dirigido pelo Ridley Scott e protagonizado pela Sigourney Weaver. Esse filme ele teve, até mesmo que para a época, né, uma condição bem pequena assim, de produção e tal. Eles não tinham como bancar em si uma grande produção, né, para o que a gente conhece hoje. Mas assim, o filme se revolucionou por conta não só do roteiro, né, mas também pela criatividade em construir a questão da criatura, né, e, enfim, belamente desenhada pelo H.R. Giger, né, que enfim, desenhou aquela criatura, e aquela criatura foi desenvolvida pela produção, enfim, ficou daquela estética muito bem feita. Depois, em 86, a gente tem Alien 2, que já aí a direção já muda, porque aí já vem o James Cameron, que revoluciona absurdamente, onde ele insere tudo que a gente já viu no primeiro filme, ele dá um up, né, colocando algumas coisas a mais do que a gente gostaria de ver. Como, por exemplo, ele insere os Marines, que são a equipe de fuzileiros espaciais, né? Outra coisa muito legal também são mais aliens, né? Você vê um número, uma porcentagem de aliens bem maior no filme, que torna o suspense bem mais intenso. E, obviamente, né, a Rainha Alien, que é uma coisa que ressalta os olhos para algo dos anos 80, né? Onde era uma época que não se tinha tanto desses efeitos especiais, né? Ainda eram efeitos especiais movidos a mecatrônica, enfim. E depois, em 87, aí sim você encontra Predador, né, que foi o primeiro Predador, onde esse primeiro Predador é estrelado pelo Schwarzenegger. E a gente tem aí várias questões conflitantes em relação à produção, né, onde você tem como Predador, né, e esse seria o Van Damme. O Van Damme faria o Predador. Porém, por várias questões de reclamações do próprio Van Damme em relação à roupa, que era muito apertada, e também a exigência da produção para alguém que se impusesse ao resto do elenco, né, que no caso eram todos caras muito grandes, né, muito parrudos, você não... Obviamente que o Van Damme ia ficar ali sobrando, né? A gente vê aí agora nessa escala que eu vou mostrar para vocês. O Schwarzenegger tinha em média 1,88 m de altura. Para o que foi contratado depois, que foi o ator Kevin Peter Hall, que já tinha feito alguns outros papéis como Pé Grande, enfim, ele tinha em média 2,18 m. Se você comparar com o Van Damme vestido de Predador, ele bateria basicamente que no ombro do Schwarzenegger, né? O que realmente resultaria numa falta completa de intimidação em relação aos outros personagens, né? A gente tem aí também a roupa, né? Primeira roupa que foi desenvolvida, que era algo meio insectoide, humanoide insectoide. Era uma roupa bem bizarra e, enfim, dava vários problemas para a produção em relação ao como o ator ia se locomover com aquela roupa. Então surgiu o Arnold Schwarzenegger e deu a dica para os produtores de contratar o grande Stan Winston, que é o desenvolvedor, aí também outra relação aí com Alien, que ele foi quem ele desenvolveu a estética da Rainha Alien e desenvolveu o Predador. Ele desenhou toda a estética do Predador, do guerreiro com Rastafari, rosto de meio siri, enfim. E dando um up aí para a produção, né, que eles não tinham ainda muita ideia de como iam desenvolver esse personagem. Agora a gente vem para 1992, onde saiu o terceiro Alien, protagonizado novamente pela Sigourney Weaver,
onde eu acho que esse filme, numa visão minha, foi uma contemplação para você poder dizer que o Alien não se desenvolve só em seres humanos. Ele também se desenvolve em outras criaturas, como no caso nesse terceiro filme, o Facehug, que é aquela mãozinha, que é o Alien no estado bebê, né? Ele acaba fecundando num cachorro, né? Desenvolvendo assim o Alien Dog, né? Que é uma versão do Alien formato de cachorro, né? E ele persegue assim no River o filme inteiro, e papapá e tal, tem cenas épicas nesse filme, como aquela aproximação do Alien no rosto dela, e o Alien não mata ela por conta de, nesse filme, ela estar com o ovo de uma rainha dentro dela. Agora a gente pega em 1997, onde a gente tem o Predador 2, estrelado pelo Danny Glover, e novamente com Kevin Peter Hall vestindo a roupa aí do Predador, né? Uma coisa que eu acho muito legal de ressaltar esse filme foi essa mudança de contraste, né? Onde no primeiro filme você tem a selva e nesse você tem a cidade, né? E você vê um Predador com uma estética completamente diferente, mostrando pra gente que o Predador são clãs, né? O Predador não é um só, ele tem vários clãs diferentes, né? Onde você tem, no primeiro filme você tem um clã que se veste de uma maneira mais rústica, nesse você tem um outro clã que se veste de uma maneira mais... um estilo mais egípcio, né? A forma desse Predador é um estilo mais egípcio, uma armadura mais egípcia, enfim. E é interessante abordar que no mesmo ano desse Predador surgiu o quarto filme do Alien, que era Alien Ressurreição, voltando novamente para Sigourney Weaver como protagonista do filme. E é legal abordar que nesse filme tem muita gente legal, cara. Tem o Hellboy tá nesse filme, a Winona Ryder tá nesse filme, enfim, eu acho super legal isso. E a introdução novamente, que é uma coisa muito legal em Alien, que sempre você vê uma criatura nova dentro do filme. Eles nunca param nessa questão do Alien chapado, só o Alien, só o Alien. Nesse filme você tem aí uma nova versão de Rainha Alien, uma coisa que eu acho muito legal. E você tem o Alien híbrido, né? Que é um Alien albino que reconhece a Sigourney Weaver como mãe e não a Rainha Alien. Isso é uma coisa que eu realmente acho também muito bacana. E o filme é repleto de ação, de cenas que, tirar o fôlego. E agora é legal ressaltar para vocês que em volta de 2003, a gente tem o Batman Dead End, que foi a primeira aparição do Alien e do Predador juntos numa mesma produção. Ele foi desenvolvido, esse curta, pelo Sandy Colora, que na época era um diretor recém-saído da faculdade de cinema, e era muito legal porque ele reuniu tudo que ele gostava dentro desse filme, que era o Batman, o Coringa, o Predador e o Alien, onde você tem uma cena aí sensacional do Batman lutando contra o Predador e depois no final aparecendo outros Predadores, né? Isso realmente foi muito legal e foi a primeira iniciativa que a gente tem aí de Alien e Predador. Agora, partindo para 2004, que foi um ano depois desse vídeo, eu acho que esse vídeo até serviu como uma grande explosão, né, para o cinema, para as pessoas verem que é possível você juntar essas duas criaturas. E eles usaram a primeira HQ do Alien vs Predador, que a primeira HQ do Alien vs Predador foi exibida em 1990 e o filme foi exibido em 2004. Então eles usaram várias bases aí da história em quadrinhos para poder criar o filme. Embora a gente pode pensar aí que, enfim, né, teve várias falhas, né, assim, sinceramente, porque assim, eu acho que o pior erro dentro desses filmes do Alien vs Predador é o excesso de escuridão total, que eu acho que isso é muito forçado dentro desses filmes, né? Porque a gente sabe que, enfim, se vocês não sabem que cada roupa desses predadores custa em média $1,5 milhão, eu acho que isso vem a questão do custo, né? Por isso que cada filme de Alien ou de Predador você só vai ver, 3 roupas no máximo dessas criaturas, e o que é também reaproveitado, né, em outras cenas, né, e tal. Eu acho que isso infelizmente acaba empobrecendo o filme, porque você vê no primeiro filme do Alien vs Predador você tem o filme até que foi legal, umas lutas que eram bem feitas e tal, apesar também voltando a falar da questão da escuridão total, da falta de iluminação, que para essa questão de você não ver certas falhas dentro da roupa, né, dos personagens, para você não ver aquele emborrachado aparecendo. Mas a ida do primeiro filme ainda dava para levar essa situação, né?
Mas partindo aí pra Alien vs Predador 2, que a gente já pega aí um filme de 2007, cara, você tem uma cagada aí total da 20th Century Fox. Pô, velho, pra quem assistiu Alien vs Predador 2, sabe o que eu tô falando. Tem uma história ali que não tem nada a ver com dentro da franquia. Pra quem assistiu os primeiros Aliens, pra quem assistiu Predador, você fala, cara, tá faltando um cara aí de responsa pra meter bronca nesses bichos aí, cara. Porque você vai ver ali, é um xerifezinho pulga, é um moleque que entrega pizza, uma minazinha que não gosta do cara, mas que finge que gosta do cara. Sabe, o cara que roteirizou era um completo imbecil. Isso aí eu acho que é unânime dentre as pessoas que são fãs de Alien vs Predador, ou que são fãs das franquias em si. Enfim, eu acho que assim, de lá pra cá, vem vindo muita decepção. Assim, até agora não vi um filme que correspondesse plenamente o que era Alien e Predador, né? A gente tem mais exemplos aí do que eu tô falando já agora para 2010, onde a gente tem o Predadores, que é estrelado pelo Adrian Brody e a Alice Braga. A gente tem outros atores aí também bem conhecidos, como o Danny Trejo, que interpretou o Machete. Enfim, esse filme era uma das maiores promessas, cara, porque a gente pega aí a promessa do diretor Robert Rodrigues, que falou que queria ter dirigido esse filme desde o lado primeiro lá do Schwarzenegger, que já tinha mandado o roteiro pros caras, e que era o sonho da vida dele dirigir esse filme. Então, pô, cara, eu lembro que na época em que tava lançando esse filme, eu fiquei, pô, abismado, cara. Falei, caramba, cara, Robert Rodrigues fez o Mariachi, fez um não sei o quê. E, pô, era a cara do filme do Robert Rodrigues. Mas aí o que o cara faz? O cara, em vez de dirigir a porcaria do filme, ele bota pra outro cara dirigir o filme e outro cara escreveu, sabe? Então, poxa, pra mim foi uma completa decepção. Eu tiro já pelo trailer desse filme, que é uma completa enganação total. Você vê uma cena onde o Adrian Brody está parado no meio de uma névoa e começam a chegar várias miras no corpo dele. E, porra, cara, eu lembro que na época aquilo ali foi o estopim, cara. Você olhava para aquilo e falava, caraca, velho, porra, o cara vai ter 500 predadores dentro desse filme, que maneiro. Aí você chegava na porcaria do cinema, o que você via? 3 predadores. Sem contar lá porque você conta 4, né? Contando com outro que é o Predador clássico, que nesse filme só serve pra apanhar, né? Você tem o Danny Trejo, que eu achei aquilo ali ridículo. Pô, se logo o Danny Trejo ia morrer na primeira cena do filme. Vamos lá, vamos aos erros desse filme. Primeiro, Adrian Brody derrotando o Predador em menos de, 5 minutos. Cara, Schwarzenegger levou quase 20 pra derrotar o Predador. Isso quer dizer o quê? Que Adrian Brody é melhor que Schwarzenegger? Não, cara, isso tá errado. Tá errado. Errado porque, porra, você pega o Adrian Brody coberto de lama, cara, e você pega o Schwarzenegger coberto de lama, cara, quem te dá mais medo, cara? Com certeza não é o Adrian Brody, cara, porque com aquele nariz, cara, ele não mete medo em ninguém, cara. Ele podia matar o Predador com aquele nariz. Outra questão ali é a participação ridícula do Lawrence Fishburne, onde também era uma outra promessa grandiosa que você já parava pra pensar, caraca, velho, Lawrence Fishburne, cara, o cara é um Morfeu, cara. Pô, ele tá no filme fazendo o quê, pô? Ele deve ser uma coisa muito absurda de sinistra. Aí bota o cara no filme pra ser um personagem que mora naquela porcaria de planeta que mais parece o planeta Terra, né? Tipo, aí isso é uma coisa imbecil ou outra que você vai olhar e falar, pô, não é o planeta Terra porque eu tô vendo 3 planetas no céu. Tem uns alienígenas em volta que aparecem meio chuviscados e você... isso aqui é um outro alienígena. Mas aquilo também não te convence. E outra, né? No filme, os predadores ali são concebidos como os predadores superiores. São superiores aos predadores que a gente já conhece. Cara, se eles são superiores, pô, aquela luta então do cara samurai lá da Yakuza não faz sentido, porque, pô, um predador vai morrer pra um cara. Pô, se ele é superior mesmo, ele vai morrer pra uns 50, né? Só se fosse um exército contra ele, porque, pô, um cara só com uma espada derrotou um predador. E daquela cena também que é mal iluminada pra caraca. Enfim, esse filme tem vários erros, foi uma completa decepção, cara. Em relação ao Lawrence Fishburne, vamos lá, o cara mora naquele planeta durante 20 anos. Chega um grupinho e ele morre. Porra. Felizmente não houve outro. E agora, partindo mais pra cá, em 2012, a gente tem Prometheus, que prometeu também pra caraca.
A gente tem aí o Ridley Scott, outra promessa também, voltando aí com o grande diretor do primeiro filme, que tem a iniciativa, né, de querer explicar o que veio antes do Alien, né? Como surgiu a criatura Alien. Porém, esse filme ele fica naquela mesmice, né? O filme fica naquela enrolação e não te mostra quase nada. Porém, já estão aí dizendo que vai rolar um Prometheus 2, né, por conta do híbrido que a gente já vê nesse primeiro filme, que é uma espécie de proto-alien, né, que aparece no final do filme. Vamos ver aí, né, cara, se o Ridley Scott acerta agora dessa vez, né, porque ultimamente no cinema ele não tem acertado muito. Agora, falando de coisa boa, a gente vai para quadrinhos. Eu comecei agora diferente dessa vez porque o início de Predador e Alien estão nos filmes, não estão nos quadrinhos, né? Mas, com relação aos quadrinhos, eu posso ressaltar alguns bem legais para vocês. A primeira revista do Alien, que é a clássica, de 1988, a gente tem uma explicação aí bem legal de como é que surgiram realmente os aliens, que é completamente diferente do Prometheus, lá do Ridley Scott. Onde a gente já vê que já existia essas criaturas alien, né? Elas existiam num planeta isolados e viviam em conflito com uma outra espécie de alienígenas, e dali eles foram capturados por um outro alienígena que leva um desses ovos de alien para a nave dele, e ele acaba se descuidando, como é sempre o caso de Alien, e acaba sendo fecundado, né? E dali acaba surgindo uma outra espécie de alien e assim por diante, né? A questão do Alien é sempre nessa visão de sobrevivência, né? O que é bem diferente do Predador, onde o Predador é uma espécie com uma cultura e com hábitos de um caçador, né? Que está sempre procurando a presa mais forte, né? Sendo colocado aí o ser humano, né, nessa lista como a presa mais perigosa, né, a presa mais difícil. Uma coisa bem legal assim de ressaltar, uma das melhores revistas do Predador, é Predador 1718, onde você vê aí nessa história o Predador enfrentando piratas, né? É uma das histórias do Predador, né? O Predador sendo uma criatura que dura eras. Você vê ele ganhando uma arma, né, uma pistola de pirata. E é uma coisa bem legal ressaltar isso, porque esse Predador que consegue essa pistola de pirata nessa revista é o mesmo Predador que aparece no Predador 2 e dá a pistola para o Danny Glover. E é também legal de ressaltar que no Predador 2 essa união do Alien com o Predador se deu por conta da filmagem que eles fazem em determinado momento, onde existe um panorama, né, a câmera dá para nós um panorama de vários troféus do Predador, e entre eles está lá o crânio do Alien, bem grande. E isso foi uma das iniciativas bem legais que os estúdios da 20th Century Fox encontraram para criar essa relação do Alien com o Predador. Outra coisa bacana também de abordar dentro das histórias em quadrinhos são as uniões que esses dois alienígenas fazem com outros personagens, tanto da Marvel quanto da DC. Eu tenho aqui uns bem legais para mostrar para vocês. Tem esse aqui, Batman e Aliens, que eu acho bem legal. Foi o primeiro contato que o Batman teve com o Alien. É uma revista bem clássica, lançada pela DC Comics e a Dark Horse, onde o Batman tem um contato com esses aliens na selva, né? Tem esse outro aqui, primeiro contato do Batman com o Predador, que eu também acho bem legal, onde o Batman tem uma luta sangrenta com o Predador em Gotham City, né? E o Batman é obrigado a construir uma armadura, né, para poder enfrentar o Predador. E tem outras aqui também com o Juiz Dredd, aqui ó, o primeiro contato do Juiz Dredd com o Alien, né? Também acho super legal. O Alien aparece em Mega City, né, para causar terror. E tem uma aqui que é mais legal ainda, que é do Juiz Dredd contra o Predador, que até faz uma referência super legal ao personagem do Schwarzenegger, que é o Alan Dutch, onde uma das personagens que se encontram na revista é uma descendente do Alan Dutch. E ela é uma das principais conhecedoras, né, dessa criatura que é o Predador. Enfim, gente, dentre essas HQs que eu acabei de falar, eu recomendo super elas para vocês. Procurem, são revistas clássicas, são um pouco difíceis de encontrar aí no mercado, mas qualquer sebo provavelmente deve ter
na internet, vocês devem encontrar. E agora, como sempre, falando de games, eu acho que eu tenho que ressaltar aqui, eu acho que não vou colocar para vocês, eu poderia ressaltar várias, né? Tem o Alien vs Predador de arcade, tem Alien vs Predador de Nintendo, de PC, mas particularmente eu tenho que colocar mais em vista aqui, eu colocaria Predador Concrete Jungle, que é um jogo para PlayStation 2, que eu acho que é um jogo excelente, tem a relação com Alien, tem relação com Predador muito bem feita, muito bem construído, tem um roteiro excelente, acho que é o melhor jogo que eu já joguei de Predador. A história se passa no início dos anos 40, que era uma época de gangues, que era uma época de muita violência, e o Predador ele acaba cometendo um erro, né, que ele se vê numa situação de muito perigo, né, e ele acaba destruindo uma cidade inteira com a potência da explosão da nave dele. Porém, ele acaba sobrevivendo e, em castigo, o clã dele acaba isolando ele num planeta para sobreviver durante 100 anos. Ele acaba conseguindo sobreviver e ele tem que voltar para resolver um problema que ele mesmo fez, né? Porque os seres humanos acabam tomando posse das armas dos predadores. E ele tem que voltar para a Terra para tentar tirar da posse dos seres humanos essas armas. E eu recomendo subir para vocês também esse jogo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês já leram essas HQs que eu mostrei do Predador e do Alien também. E aproveitando aí, eu tô aqui para sortear o filme Predador, que esse aqui realmente é o clássico. É o primeiro Predador com Schwarzenegger. Esse filme maravilhoso aqui para vocês, tá? Façam a mesma coisa que vocês fizeram nos outros vídeos, que vocês já sabem. Compartilhem, dê like aqui, compartilhem no Facebook. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço para vocês, para as páginas aí que estão repostando o vídeo do Smosh Fandub, do Batman Cômico, do Arrow, tá bom? Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima.